E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma manhã estamos aqui para falarmos do amor de Deus e pregarmos mais uma vez esta palavra maravilhosa que nos sustenta e nos renova a cada amanhecer, porque todos os dias ela é nova para mim e ela é nova para você também. E eu quero te convidar para uma breve reflexão nesta manhã, que se encontra no livro de Esther, uma história muito linda, mas que nos traz grandes ensinamentos. Todas as vezes que nós lemos essa história, nós aprendemos muito com a rainha Esther. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no capítulo 3 de Esther, verso 8 e verso 9, que diz assim: Então Amã disse ao rei Assuero: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição dele, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós sabemos que essa história, da rainha Esther, ela tem todo um pano de fundo muito bonito, que é a história de uma moça, onde o seu tio, há quem diga que é tio de Esther, Mardoqueu, a leva para fazer parte de, vamos dizer, de um concurso, porque ali foram levadas várias moças, ao palácio do rei Assuero, para que ele escolhesse a sua futura esposa, que a primeira era a Vasti, e ela foi destituída do seu trono. E por conta disso, foi levada várias moças, e no meio dessas tantas moças que foram levadas, Esther foi a moça escolhida para ser a nova rainha, ocupar o lugar de Vasti, da rainha Vasti, que havera sido destituída. E nós lemos aqui o verso 8 e 9, que vai falar de uma conspiração, de um projeto, de um plano maligno para a destruição do povo da própria Esther. E nós aprendemos aqui uma coisa, muitas coisas nós aprendemos aqui por detrás de todo esse contexto, desse pano de fundo que eu já falei aqui no início. Que os planos do inimigo, eles verdadeiramente não é uma historinha, eles existem, mas eles são fracassados, eles são frustrados quando nós oramos. Nós aprendemos isso aqui nessa história tão bonita dessa moça e desse tio, o que eles colocaram no coração, o que eles planejaram em fazer contra as astutas ciladas do inimigo, do adversário de nossas vidas. Nós pensamos, e há quem diga que o livro de Esther, ele não aponta, ele não toca no nome de Deus, mas há todo um contexto voltado para nós entendermos o quanto Deus peleja pelo seu povo, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus nos guarda
Aqui nós vamos aprender esse agir desse Deus no silêncio. Nós vamos ver que existia aqui todo esse projeto, esse plano, né, contra o povo judeu, que foi um projeto arquitetado por Amã. Amã era um dos maiorais lá do rei Assuero, era um homem de confiança dele, e por conta disso ele se aproveita de toda essa pompa, de toda essa colocação, né? Ele se aproveita disso para tentar destruir o povo judeu, porque a história vai dizer que ele tomou um ódio, ele tomou uma ira muito grande de Mardoqueu, porque os oficiais, né, lá do palácio perguntavam para Mardoqueu por que ele não se curvava diante de Amã. E ele disse que ele era judeu, e aquilo o irritou, porque os homens correram lá e contaram: existe um homem aí que você pode passar, ele não se curva diante de você, e isso trouxe para Amã essa ira, né, esse ódio muito grande. E ele quis arquitetar um plano que o rei, né, assinasse um decreto que todo esse povo, Mardoqueu e todo o povo dele, fosse destruído, fosse exterminado, né? E o rei, por não conhecer, né, e por confiar em Amã, que era um dos homens lá de confiança dele, a Bíblia vai dizer que esse plano do inimigo, né, nós podemos dizer assim, ele é confirmado pelo rei, porque o rei dá nas mãos de Amã, que é o seu anel, né, que valeria como assinatura dele, porque esse anel era um anel que era anel de selo, aonde colocasse aquele anel, aonde batesse, né, aquele anel, era como se fosse a assinatura do rei, a rúbrica do rei. Então estava confirmado. E aí nós aprendemos aqui uma grande lição. A Bíblia vai falar lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós vamos ver isso aqui. O que a oração ela é capaz de fazer. E às vezes nós ignoramos, colocamos a oração em segundo plano, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, em nossas conquistas, coisas que precisamos conquistar, precisamos ter, colocamos em segundo plano a oração. Mas Tiago vai nos ensinar que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E se nós levarmos isso a sério, nós vamos vencer. Sempre que colocarmos tudo em oração primeiro, nós vamos vencer, sem sombra de dúvida. E esse plano, meu querido, nós já falamos aqui, né? Foi um plano arquitetado contra os filhos de Deus, foi um levante, foi uma ameaça contra os filhos de Deus. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, existiu ali toda uma oferta. A Bíblia vai falar aqui no verso 8 que nós lemos, né, que Amã, ele faz uma oferta muito grande para a destruição de Mardoqueu e todo o povo judeu, que ele põe 350 toneladas de prata, ele oferece para a tesouraria real. Tudo isso para ver a destruição desse povo. Olha que oferta alta, né? Muito alta para a destruição daquele povo. Mas eu quero trazer para os nossos dias. Olha como o inimigo, ele investe pesado para muitas das vezes destruir lares, destruir casamentos, destruir filhos, destruir empresas. Quando ele se compromete com o inferno, né? Quando esses demônios
quando o mundo espiritual ele se compromete com o inferno para destruir famílias, destruir negócios, destruir vidas, destruir filhos, colocar pai contra filho, filhos contra pai. Olha o que o inferno, como ele se levanta de uma maneira pesada. Ele não mediu esforços. Olha, rei, eu vou deixar à disposição da tesouraria do palácio 350 toneladas de prata para o trabalho, para que se execute esse trabalho. Que trabalho? Para que se destrua todo o povo judeu juntamente com esse Mardoqueu, que ele ali para o rei não cita o nome, mas esse era o objetivo dele. Então, meu querido, nós já aprendemos aqui uma coisa. Primeira coisa, que nós devemos orar a Deus diante de qualquer coisa que venha tentar nos atrapalhar ou tentar nos atingir. Primeiro ponto, eu devo ir para o joelho. Senhor, olha aqui essa situação. Olha aqui essa questão, Senhor. Eu coloco diante de Ti, porque eu sei que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Segundo ponto, conhecermos com quem estamos lutando, termos essa habilidade. Não é qualquer um que se levantou, não é qualquer coisa que se levantou. Aqui está muito claro que era um projeto, um plano satânico, né? Ele se levanta com força, com estratégias terríveis para destruir. E terceiro ponto, essa autorização para destruição, ela é concedida, porque a Bíblia vai dizer que o rei passa para as mãos de Amã esse anel, que é o anel selo, o anel assinatura, o anel que vem carimbando a derrota desse povo, porque o rei não sabia do que se tratava, mas por confiar, o rei passa para a mão de Amã esse anel. E aí nós aprendemos aqui o que nós já falamos acerca de Jó. Nós falamos alguma coisa sobre esses planos do inimigo, né? Eu disse na gravação da pregação de Jó, eu falei que enquanto Jó levava a sua vida tranquila, orando pelos seus filhos, levando uma vida de paz, de comunhão, né? De sossego, Satanás arquitetava um plano. Ele não estava dormindo, ele não estava, esse aí é de Deus, eu não vou tocar, não. Ele já havia tentado várias vezes, tanto havia que ele fala da cerca. Se ele fala da cerca que havia em volta dos negócios, da fortuna, dos filhos, da família, do próprio Jó, é porque ele havia tentado chegar lá. Mas ele não pôde tocar em nenhuma das vezes, porque Deus não havia permitido que ele tocasse. E aqui não é diferente, meu querido. Enquanto Mardoqueu estava ali, né, sendo fiel a Deus, essa história mostra uma fidelidade desse homem. Amã, ele se ira, ele se enraivece e ele se levanta com força, com energia, com vontade de destruir aquela paz, aquela fidelidade daquele homem. Eu vou destruir todo esse povo. E a ele é dado a permissão, assim como na vida de Jó também foi dado a permissão. Há uma diferença porque em Jó, né, além da permissão, Deus permite que ele realmente toca. Mas aqui não. Aqui todo o projeto de Satanás ele é frustrado, ele é lançado por terra, ele é destruído, ele é invertido. Todo o projeto de Amã foi invertido. Voltou-se para ele todo o mal que ele quis fazer contra o povo judeu. Então nós temos aqui alguns passos muito importantes. O primeiro
é buscar a Deus em oração, né? A Bíblia também vai falar em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo desse Deus, no tempo do Senhor, Ele vos exalte. Esse humilhar aqui é descer em oração, é buscar a face do Senhor. Porque com certeza na hora certa, no momento certo, Deus há de trazer o livramento. Deus há de nos livrar daquele mal que está sendo arquitetado contra as nossas vidas, né? A história aqui aponta para a história de Esté, mas eu gosto de trazer para as nossas vidas, para que a gente venha entender, meu querido, que contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, existe muitas investidas do maligno, mas nada fica de pé se nós te levarmos uma vida de oração, nós colocarmos a nossa família sempre nos pés do Senhor Jesus. Quando nós percebermos alguma coisa que está tentando abalar a estrutura da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios, nós precisamos correr para os pés de Jesus em oração, porque com certeza nós vamos vencer. É isso que a Bíblia diz, né? Mardoqueu, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se rasgou. Ele se vestiu de pano de saco. E ele, quando descobriu o plano, né? O plano arquitetado por Amã, ele se veste de pano de saco. Quer dizer, ele se humilha, ele desce na presença desse Deus e ele manda os recados, né? Que a Bíblia vai dizer que ele envia para Esté algumas mensagens. Quando ele descobre tudo isso, alguém, né, que passa e vê, olha, o seu tio está jogado à porta do palácio, a entrada da porta do palácio, totalmente sem as suas vestes, está com vestes de saco. E a primeira resposta, então o primeiro passo, meu querido, para vencer é nos humilharmos, é orarmos, é buscarmos a face do Senhor. O segundo passo é nós termos uma persistência independente da resposta. A primeira resposta que chega até a Mardoqueu é uma resposta que não foi muito favorável. Não foi uma resposta muito boa, porque Esté manda roupas. Esté fica entristecida em ver o tio daquele jeito e manda roupas para ele se vestir. Mas ele não se veste. Quer dizer, ela manda uma solução que não era a solução que ele queria, não era aquilo que ele estava precisando. Aquilo ali não resolveria a angústia do coração de Mardoqueu. Então, o segundo ponto é persistir diante mesmo de uma resposta negativa. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, verso 38, que nós, os justos, aqueles que confiam no Senhor, ele vive não é por vista, mas é por fé. Então Mardoqueu, ele não desiste, ele persiste ali e manda para Esté, conte a Esté o que está acontecendo. E aí sim, a segunda resposta de Esté ainda não é tão favorável assim para o socorro, né? Que já está no capítulo 4, no verso 10, que ela diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do primeiro sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. A segunda resposta dela é que ela não poderia de maneira nenhuma entrar na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada. Então essa segunda resposta ainda não faz com que Mardoqueu saia da sua posição de clamor, de busca. Não, Esté, não é isso. Olha, Esté, ainda que você não faça, o socorro virá. Eu tenho certeza que o socorro virá. Isso, meu querido, isso nos aponta para uma oração persistente, para uma oração de convicção de resposta. Eu sei que eu não estou buscando a qualquer um. Eu sei, Senhor, que quando eu dobro os meus joelhos, eu não estou na presença de qualquer um, trazendo para cá, para os nossos dias.
Nós não podemos desanimar com a primeira, com a segunda, com a terceira. Se a resposta não é favorável, eu não posso sair do joelho. Eu não posso sair da posição de oração, de clamor, até que Deus jogue por terra, jogue no chão toda a investida do mal, toda a investida do maligno contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos negócios. Por isso, Hebreus capítulo 10, verso 38 vai nos dizer, olha, o justo, aquele que busca o Senhor em oração e que crê no poder da oração, ele não vive pelo que ele vê, ele vive por fé, aquilo que ele não vê, mas ele crê, eu vou receber. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a terceira posição que eu consigo encontrar aqui ainda na vida de Mardoqueu foi essa postura dele de como se fosse uma profecia, né? Como se ele estivesse profetizando para Esté a resposta que ele manda. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte, mas virá. É como se ele estivesse profetizando em meio à aflição. Ele manda para ela uma resposta profética. Você não vai se escapar, Esther, porque você também é uma judia. Você vai passar pelo que estamos passando. E o socorro do Senhor virá a favor do seu povo, mas você não vai escapar. Então há ali a terceira posição é mesmo no momento de dor e de aflição, meu querido. Busque na palavra de Deus, busque na Bíblia Sagrada mensagens proféticas para aquela situação, mensagens proféticas para aquele momento de dor, porque a Bíblia está cheia de mensagens que vai renovar a nossa fé no momento da aflição, no momento da dor. Uma certa vez, né, o nosso Deus, ele dá um conselho a Ezequiel, né, 37, verso 4, que nós conhecemos muito bem, profetiza diante dessa situação difícil que foi lá no Vale dos Ossos Secos, quando o Senhor ordena a Ezequiel que ele profetize em meio à aflição, em meio à destruição, em meio à falta de vida, pois Deus dá uma ordem a ele, profetiza aí mesmo nessa situação. E nós podemos ver aqui Mardoqueu, ele mandando uma palavra quase que profética para Esté. E Esté, ela se desperta, né? Ela acorda, né, para essa situação e vê que ela precisava tomar uma decisão. E na quarta, né, a primeira eu falei que era humilhar, a segunda persistir em oração, a terceira você deve buscar na palavra de Deus palavras proféticas para alimentar a sua fé e renovar a sua força. Na quarta, meu querido, aqui nós aprendemos na quarta posição, que é no capítulo 5 dessa história tão linda, capítulo 5, verso 1 e 2, que depois que Esté manda a resposta para Mardoqueu dizendo, tá bom, põe esse povo todo em oração e em jejum, eu e as minhas moças também, e se eu viver, eu vivi, se eu morrer, eu morri, mas eu vou entrar na presença de Deus. Aí a quarta posição desse homem foi se levantar da oração para levar a resposta ao povo. Nós vamos agir desta maneira aqui, e Deus há de nos socorrer. Olha o que esse homem, né, Mardoqueu, nos ensina. Ele só sai da posição de oração quando a resposta chega, a resposta favorável, a resposta que ele estava aguardando, a resposta do socorro. A Bíblia vai dizer no Salmos 145, verso 18 e verso 19, que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Em verdade,
todo aquele que busca o Senhor com um coração verdadeiro. O Senhor está bem pertinho. E o verso 19 vai dizer que ele há de cumprir os desejos do coração daquele que o teme e o livrará. Isso literalmente acontece com o povo judeu no meio daquela situação tão difícil, situação de morte, meu querido, aonde o projeto do inimigo era para destruir aquele povo. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, o que você está vivendo, mas eu quero dizer nesta manhã para você que não existe arma preparada contra a sua família, que se você entrar em oração, que ela não seja lançada por terra. Não existe projetos do inimigo, que se você entra em oração, esses projetos não venham cair por terra, porque Deus é poderoso. Deus está bem pertinho de você, como ensina o Salmo 145, verso 18 e verso 19. Olha, o Senhor está bem perto daquele que o busca, daquele que o invoca. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que esse Deus que deu livramento a Mardoqueu e a Esté e a todo o povo judeu, porque a Bíblia vai dizer que toda a ira, todo o ódio, de toda a inveja que estava no coração de Amã, ela foi destruída. O próprio Amã foi lançado sobre o mal que ele mesmo planejou, que ele mesmo fez. Ele arquitetou a morte, e a morte, ao invés de ir para quem ele queria, foi para sua própria casa, para sua própria família, porque ele morre enforcado na forca que ele queria matar Mardoqueu. E depois todos os seus 10 filhos, que ele tinha 10 filhos, morrem também, são mortos e são pendurados em forcas na cidade, para que todo o povo visse e para que com certeza o nome do Senhor fosse exaltado, apesar deste livro não colocar aqui, essa história colocando o nome de Deus, mas nós podemos ver o nome do nosso Deus sendo exaltado em meio a um plano maligno, em um plano de ódio, um plano de inveja. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, esses sentimentos existem, infelizmente. Às vezes nós queremos passar por cima disso e fingir que isso não existe. Isso existe. Infelizmente existe a inveja, existe o ódio, existe a ira, existe o desejo maligno, muitas das vezes, de querer tomar o seu lugar, de querer ser você. Mas eu quero te afirmar nesta manhã, neste dia, através desse vídeo, não há projeto do inferno que fique de pé quando você está com seus joelhos dobrados diante de Deus. Não desista da peleja, não desista de clamar pela sua casa, pela sua família, não desista de colocar o nome de um por um nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha guardar e para que o Senhor venha proteger, porque a Bíblia vai dizer, e eu creio, porque ela é a verdade, há poder no nome de Jesus, e todo projeto arquitetado, ele é dissipado e destruído. Receba esta palavra neste dia como uma palavra de socorro para a tua vida e para a tua família. No nome de Jesus, eu quero te convidar, meu querido, crendo, confiando, nessas promessas maravilhosas que foi dita aqui. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar com confiança. Vamos entrar na presença desse Deus com intrepidez e com ousadia, porque Ele está aqui. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor, mais uma vez. Te engrandeço porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor operou no passado. A Bíblia vai dizer que tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e tu és o Deus da igreja. Senhor, que a
tuas mãos poderosas esteja sobre este lar, onde esse vídeo há de entrar, onde esta palavra há de ser, Pai, ensinada, há de ser pregada, Pai. Fica, Senhor, com os teus filhos, fica, Senhor, com a sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre, de maneira abundante. Amém. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só